Boa noite, Vanessa Rahal Canado, assessora especial do ministro Paulo Guedes, que ficou aí dedicada a essa reforma tributária, reforma bastante polêmica. Bem-vinda ao Gabinete de Crise. Muito obrigada pelo convite, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. Vanessa, é um tema árido, complexo, mas que atinge a vida das pessoas. Afinal de contas, quando a gente fala em reforma tributária, a gente imagina uma redução da carga tributária, que no Brasil, a do Brasil é uma das maiores do mundo. Afinal de contas, esta reforma, que vem a ser uma parte, né, do plano de vocês, ela vai reduzir ou vai aumentar ou vai manter a carga tributária? Cláudia, ela vai manter a carga tributária, né? Carga tributária no sentido de arrecadação. A ideia não é arrecadar mais dinheiro com essa reforma, mas ela tem um potencial de melhora do ambiente econômico, da produtividade, do crescimento econômico, que eventualmente outras reformas não teriam. Então, quando a gente fala de carga tributária, a gente não está falando necessariamente da melhora do desenho do sistema tributário, mas a gente também fala de carga tributária. Nesse primeiro momento em que o Brasil não tem condições de abrir mão de arrecadação, especialmente agora depois da pandemia, a gente tem que se concentrar nessa primeira vertente, ou seja, a gente tem que continuar arrecadando o que a gente arrecada, mas a gente pode arrecadar melhor. A gente não precisa arrecadar o que a gente arrecada, que realmente é bastante, e ainda por cima trazer insegurança jurídica, entrave aos negócios, distorção alocativa, enfim, todos os males que a tributação traz quando retira o dinheiro da economia, né? dos aí que denotam riqueza, consumo, renda, patrimônio. Bom, mas o buraco que foi aberto, o rombo nas contas públicas em função da pandemia é evidente. É evidente também para quem acompanha o noticiário político, econômico, o esforço do governo, especialmente da equipe econômica, até em se recriar a CPMF com outro nome. Nós vimos aí que essa proposta apresentada ontem aumenta, né, funde ali dois tributos importantes, mas aumenta a alíquota para 12%, PIS e COFINS, né, nessa espécie de IVA. E eu andei conversando com várias pessoas, inclusive até com o presidente do Sindifisco, né, que é auditor fiscal, conhece bem o tema. Ele falou: Cláudio, a carga tributária vai ficar aí em torno de 30, 35, pode até passar, porque realmente veio muito além do que a gente esperava, essa alíquota de 12%. Além disso, ele pontuou também, a gente percebe que a qualidade dessa tributação ela não melhora em função justamente que os mais prejudicados, segundo ele, serão os consumidores, né? Em termos de setores da economia, ele também ressaltou que o setor de serviços é muito prejudicado e é uma mola importantíssima para a retomada, né? Um setor importantíssimo para a retomada econômica, está sendo muito prejudicado com a pandemia e é importantíssimo justamente para essa retomada. Ele tem um peso enorme na economia e ele também ressaltou essa questão de você fazer essa reforma em partes e acabar atraindo muitas críticas e acabar tendo de travar várias batalhas, e que isso poderia fazer com que essa reforma não avançasse no Congresso. Essas questões, se você puder esclarecer. Claro. A alíquota de 12%, na verdade, ela não foi aumentada em relação às alíquotas anteriores. Na verdade, ela foi calibrada para manter a arrecadação atual. Então, significa que hoje, de uma maneira ou de outra, a gente arrecada esses 12%. A questão é que grande parte disso está escondido, porque a gente tem um regime que a gente chama de cumulativo, né, em que você vai colocando o tributo no custo do seu serviço e os próximos da cadeia vão tributando em cima disso, e isso gera uma arrecadação ótima, mas em termos de transparência é péssimo, né? Então, embora a alíquota nominal, por exemplo, desse regime cumulativo seja 3,65%, a alíquota efetiva é muito maior.
Por quê? Porque tudo aquilo que eu comprei veio com imposto que eu não me acredito, e tudo aquilo que eu vendo também não gera crédito para o próximo adquirente. Então, é um sistema em que a carga tributária está completamente escondida. Então, os 12%, na verdade, está mostrando para a sociedade se todo mundo pagar um imposto federal sobre o consumo igual, se todos pagassem esse tributo de forma igual, a alíquota seria de 12%. Então, o que a gente fez? A gente equilibrou a tributação do consumo no nível federal para que todos paguem a mesma coisa e, consequentemente, acabem pagando menos. Por quê? Um sistema como esse, muito mais simples, ele vai diminuir muitos custos de conformidade das empresas, né? E isso a gente sabe também que é um componente do preço dos produtos e serviços, né? Pagar contador, pagar advogado, pagar um departamento fiscal inteiro que não tem parâmetro no resto do mundo, como a gente tem aqui no Brasil. Então, isso é um primeiro ponto. A alíquota não foi aumentada, ela foi calibrada para ser paga de forma igual por todos, e não uns pagando mais, outros pagando menos, e recolhendo de forma obscura, como essa questão do tributo sobre tributo, né? Então, essa falta de transparência acabou. Por isso que a alíquota foi recalibrada para ser a alíquota real, não mais a alíquota escondida. Segunda coisa que afeta essa questão da alíquota, né, esse aparente aumento, é a questão da base. Veja, quando você fala de um IVA puro, né, de um IVA ideal, ele não pode ter nenhuma nada pode ficar fora da tributação. Então, por exemplo, a PIS/COFINS, a gente não pode mexer na Zona Franca de Manaus. Consequentemente, na CBS, a gente não pode. Então, a Zona Franca de Manaus, que é um benefício constitucional, faz com que a alíquota de todo mundo seja recalibrada, né? Toda vez que você tira uma parte do que alguém teria que pagar, toda vez que você dá um benefício, alguém, para manter a arrecadação, paga a conta. Então, isso acontecia de forma absolutamente exponencial no PIS/COFINS, são mais de 80 regimes especiais e benefícios, e hoje ficaram apenas aqueles que não puderam ser mexidos por meio desse projeto de lei, como é o caso da Zona Franca de Manaus, do Simples Nacional, dos agricultores, pequenos agricultores, são limitações aí do modelo. Então, isso diminui a base, que faz também com que você tenha que recalibrar a alíquota. Eu conheço a proposta a posição, na verdade, da Anfip, do Sindifisco, dos sindicatos dos auditores fiscais em geral, que demandam muito uma reforma da tributação da renda. Eles têm razão. Nós estamos com a reforma da tributação da renda sendo ajustada. O envio é uma questão de timing político. Agora, tem uma coisa importante que nessa discussão sobre regressividade, sobre o Brasil tributar mais o consumo do que a renda, que é a característica do Brasil. Veja, a gente não pode comparar o quanto o Brasil tributa o consumo versus a renda com países da OCDE. Países da OCDE são países ricos. Então, assim, a gente tributa mal a renda. Tem gente que paga muito, tem gente que paga pouco. Então, tem um espaço, sem dúvida alguma, de equalização para que todos paguem a mesma coisa. Agora, não dá para a gente achar que a gente, com um país de renda per capita de R$ 1.600, vai arrecadar o que os Estados Unidos arrecadam de imposto de renda. Não tem como, nós somos um país pobre. E como todo país em desenvolvimento, você pode olhar os demais países, a tributação do consumo é maior do que a tributação da renda, porque é a fonte de recursos. Como é que isso muda? É só tributar mais a renda? Não é. Tem um certo limite para os países pobres. Agora, você pode sim, para diminuir a carga do consumo, diminuir o gasto e mexer no funcionamento do Estado. Porque justamente, senão você engessa, né? Você não permite que a economia se desenvolva, que as pessoas prosperem, né? E consigam mudar esse perfil da sociedade, melhorar essa renda per capita. A gente viu, vocês vão estão enfrentando já hoje muita pressão do setor de serviços, e chamou muita atenção, eu vou retomar porque até fiz essa pergunta já para você, mas vamos pontuar aqui especificamente o setor de serviços, porque tem muita gente preocupada, até pequenos prestadores de serviços, se vão ser atingidos, se não vão.
Afinal de contas, quem vai pagar essa conta no setor de serviços? Quem não será alcançado por isso? Quem ainda está, vamos dizer assim, de alguma forma protegido? Tem alguém protegido? Os menores, né? Você tem aí o Simples, o pessoal que está no Simples, está fora. Explica para a gente aí essa situação e o que vocês estão tendo de explicar para os setores. O pessoal, os representantes já estão aí batendo na porta de vocês. Olha, foi uma reforma, assim como as demais também vão ser, cujo vetor é simplicidade, homogeneidade e isonomia. Ou seja, o ideal é para você tributar as pessoas as pessoas e o consumo de forma igual. Então, se eu ganho R$10.000 e você ganha R$10.000, a gente tem que ser, independente de eu ser pessoa física seletista ou você ser um PJ prestador de serviço, né? Essas distorções têm que acabar. Mas a mesma coisa acontece no consumo de uma forma menos transparente. Por que quando eu compro roupa, por que quando eu compro sapato, por que quando eu compro televisão, geladeira e etc., eu teria que pagar mais imposto do que quando eu compro um serviço de advocacia, do que quando eu compro um serviço de tecnologia, da economia digital? Então, do ponto de vista técnico, não faz muito sentido eu fazer essa diferenciação, porque o tributo não é sobre a empresa. O tributo é um ônus econômico do qual não é à toa que impostos sobre bens e serviços são chamados de impostos sobre consumo, porque as empresas funcionam como agentes arrecadadores. Eu vou te dar um exemplo, inclusive, do setor de serviços, para também desmistificar essa ideia de cara curta, cadeia longa. O setor de serviços é uma cadeia muito curta, então não tem crédito porque tem muita folha de salário. Eu acho que tem uma justa confusão aí. Eu entendo bem a posição do setor de serviços, porque, de fato, a forma como o nosso sistema tributário está organizado no Brasil não tem parâmetro no mundo, e isso induz as pessoas a pensarem como elas estão pensando. Então, migrar para um novo modelo é difícil mesmo. Hoje, se eu sou, por exemplo, um escritório de advocacia, vou dar um exemplo aqui da minha área, né? Eu sou um escritório de advocacia. Hoje, a gente sabe quanto é importante um escritório de advocacia investir em tecnologia, equipamentos, com muitos serviços de telecomunicação, ainda mais agora com a pandemia. Tudo isso hoje é um custo muito alto para o escritório de advocacia, mais alto do que precisava ser. Por quê? Porque as telecomunicações são super tributadas, né? As tecnologias são tributadas com impostos cumulativos, né? O PIS/COFINS cumulativo. Então, tudo que hoje o escritório de advocacia compra e tudo que veio antes, inclusive desses insumos também, está cheio de resíduo de imposto. Então, o valor dos meus insumos, que poderia ser 300, hoje pode ser 350, 400, e isso tudo é custo do meu serviço de advocacia. Então, já tem um imposto embutido aí que as pessoas não conseguem enxergar. Pode pensar em outro exemplo, uma academia de ginástica. Uma academia de ginástica, na compra de equipamentos, investimento em tecnologia, área, tudo isso hoje vem tributo IPI e com PIS/COFINS. Então, ali que as pessoas concorrência, ou melhor, tributo homogêneo e todo mundo no mesmo regime, as pessoas vão passar a comprar tudo isso mais barato, por incrível que pareça, embora a alíquota seja maior. Por quê? Porque quando você compra, a parte do imposto daquela nota fiscal é um crédito que você ganha. Então, imediatamente, quando eu paguei, R$112 na minha conta de telefone, R$100 vai ficar para a operadora, R$12 vai para o governo, e no mesmo momento eu escrituro lá no meu livro que eu tenho R$12 para receber do governo. E aí eu pego esses R$12 que eu tenho para receber do governo e desconto dos meus impostos a pagar. E assim por diante. Então, o setor de serviços ele não pode ser olhado isoladamente da economia. Tem muita coisa antes dele e tem muita coisa depois dele, que é o meu próximo exemplo. O escritório de advocacia presta serviço para grandes empresas, como, por exemplo, a Petrobras. Olha o tamanho da cadeia em que o setor de serviços está incluído. Ele presta serviço para uma empresa de refino de petróleo, cujo insumo é insumo para muitos setores da economia, que, por sua vez, vão produzir outros insumos, outros produtos e assim por diante.
Então, não existe cadeia curta, cadeia longa. A economia é toda conectada. Então, hoje, se eu presto um serviço de advocacia por R$ 100 para a Petrobras, eu vou ter que cobrar R$ 103,65. Por quê? Porque 3,65 é o custo que o Estado está me cobrando. E a Petrobras vai pagar 103,65. Esse é o custo para ela. O custo desse serviço no novo sistema vai ser R$ 100. Por quê? Se a alíquota é 12? Porque esses 12 são irrelevantes no meio da cadeia. Esses 12 que a Petrobras entregou para o escritório de advocacia, o escritório de advocacia pagou para o fisco, a Petrobras já escriturou como crédito. E quando ela for pagar o imposto na saída do produto dela, do petróleo, ela vai descontar. Se ela exportar, não paga imposto, eu devolvo para ela, porque afinal de contas esse é o imposto sobre consumo, na exportação o consumo ocorre em outro país. Então acho que esse é um exemplo para tentar mostrar que não há prejuízo, ao contrário, há benefício para todos os setores e que o desenho desse sistema não justifica um tratamento diferenciado. Tá. Uma dúvida que também surgiu no debate é em função a alguns outros setores que teriam sido, por outro lado, beneficiados. O agronegócio, a grande indústria e até os bancos, né, que tem uma alíquota menor, tem um outro tipo de balanço aí. Explica para a gente Vamos lá. por que o regime diferenciado para cada um desses setores. O agronegócio é predominantemente hoje exercida a atividade do agronegócio por pessoas físicas, por pequenos produtores. Essas pessoas físicas não são contribuintes da CBS. Por que não são? Poderiam ser? Na teoria, poderiam ser. Por exemplo, no imposto do Congresso, das PECs, a pessoa física é contribuinte. O que importa é ela praticar atividade econômica ou não. Mas na CBS, que são as contribuições que a gente tem para a Seguridade Social, só empresas são contribuintes. Como eu mandei um projeto de lei, eu não estou alterando a Constituição, eu não posso tornar uma pessoa física contribuinte. Então, o produtor rural não é contribuinte. Acontece que o produtor rural comprou trator, fertilizantes, todos os insumos que ele precisa para plantar, por exemplo, plantar laranja e depois vender para a indústria de suco de laranja. Quando ele comprou os maquinários e os insumos, tudo isso veio tributado a 12%, vamos supor, nesse novo regime. E isso virou custo e aumentou o preço da laranja. E se eu não criar um crédito presumido para essa indústria que está comprando a laranja, significa que eu vou recomeçar toda a cadeia pagando imposto sobre imposto. Então, esse crédito presumido é para neutralizar essa etapa de cumulatividade que vem do produtor rural pessoa física. Isso não acontece no caso das indústrias. As indústrias vão pagar a CBS, assim como eu expliquei que o setor de serviços vai pagar. Não tem nenhuma diferença entre a Petrobras e o escritório de advocacia, né? Então, mas ela tem eu uma acho... base de dedução maior, né? Justamente por causa de todos os insumos, serviços terceirizados. Um pouco diferente. Eu estou aqui reproduzindo a crítica de quem sim, a narrativa por isso, deles. né? Então, assim, justamente um escritório de advocacia, você tem ali a prestação do serviço, uma coisa, né, que você citou, alguma coisa de tecnologia e tal, mas uma grande indústria tem uma cadeia, né? Uma nova cadeia tem a expectativa é que essa indústria ela possa então ter uma base de dedução maior e acabe pagando menos imposto. Vai acontecer isso ou não? Não, na verdade, é porque a gente tende a pensar, e aí acho que isso é um erro da própria narrativa da reforma tributária, que agora a gente está tentando acertar, que é o seguinte: a gente diz, olha, você não vai pagar mais porque agora vai dar crédito. E aí o que as pessoas pensam? Poxa, mas eu tenho menos crédito do que porque eu tenho mais mão de obra. Isso. Esse pensamento leva a esse equívoco de que eu tenho um aumento de carga tributária no setor de serviço e benefício à indústria. No que eu dei do escritório de advocacia, fica bastante claro como isso é completamente... Se eu for um escritório de advocacia que faz contencioso de massa, mais tecnologia que pessoas, ou se eu for um escritório que dou pareceres
e, portanto, só tenho eu e uma secretária, isso é completamente irrelevante. Porque meu preço vai ser livre de imposto, é irrelevante. O que acontece com o setor de serviços em geral é que a maior parte do valor agregado é mão de obra, né, mais concentrado. Então, o escritório de advocacia, ele executa o trabalho dele com mais pessoas do que uma indústria. Não necessariamente, porque nesse meu exemplo da Petrobras, a Petrobras tem mais gente. Mas Claro. tudo bem. Vamos partir desse raciocínio geral de que a execução de um serviço requer mais pessoas do que um processo industrial. Mas isso também não é verdade, é uma visão muito estática. Por quê? A diferença é que o valor adicionado, que é exatamente a mão de obra, no caso do setor de serviços, está mais concentrado, e no caso, eventualmente, de uma cadeia industrial, está mais difuso. Eu vou tentar melhorar o exemplo. Se eu tenho R$ 100 de mão de obra numa cadeia ou num prestador de serviços, a diferença é que numa cadeia industrial com 10 etapas, para facilitar o exemplo, eu vou ter R$ 10 de mão de obra em cada etapa. Isso aqui, essa noção de cadeia longa e cadeia curta é só onde está espalhada a mão de obra. E por que a mão de obra ela tem que ser ela tem que compor o valor adicionado, não pode dar direito de crédito, etc. Porque é o principal item que você precisa tributar para tributar o consumo, senão você não tributa o consumo. Tributar o consumo é você ir tributando a produção do bem ou serviço conforme ele vai sendo incrementado. Se em determinada etapa o incremento feito por uma indústria ou por uma empresa de serviços não for tributado, significa que lá na ponta eu estou cobrando menos de 12% do Bom, consumidor final. e nos bancos? No caso dos bancos? Vamos lá, os bancos. Esse sistema de débito e crédito funciona para toda a economia. Economia digital, bens, serviços, intangíveis, funciona para tudo. Tudo que eu compro é tributado, me dá crédito do imposto, tudo que eu vendo me dá débito do imposto. Não dá para fazer isso com o spread bancário. Não existe operação. O IVA, o imposto de operação é operação, né? No caso dos bancos, os serviços, as taxas cobradas, eu até consigo identificar ali a remuneração de um serviço, cobrar o IVA, mas aí eu ia ter que olhar qual parte dos insumos do banco está relacionado com essa taxa de serviço para eventualmente fazer o sistema de débito e crédito só nas taxas de serviço, tá? Que é o que alguns países fazem. Se eu não me engano, a Índia. Então ele cobra só sobre o valor dos serviços. É claro que isso leva você, enquanto empreendedor, a fazer o quê? Colocar sua margem mais onde não tem tributação, que é o spread. Isso é normal. Você tem que aceitar o empresário se movimenta. Por isso que, por exemplo, na Europa, a isenção dos bancos. Porque é difícil tributar o spread bancário no modelo de IVA. Muito difícil. No Brasil, a gente não vai tributar só as taxas de serviço, a gente também quer tributar o spread. Muito menos vamos isentar porque não temos um modelo como acontece na Europa. Então, a gente montou um sistema, a gente captura o serviço e o spread bancário. Só que não dá para ser um sistema de débito e crédito. E é por isso que a alíquota é diferente. Então, vamos lá. O banco vai passar a comprar todos os seus insumos tributados a 12%. De novo, tecnologia, máquinas, locação, tudo isso vai vir tributado a 12%. Ele não se acredita de nada. Aí ele pega o faturamento dele, tira lá algumas despesas de captação, algumas despesas estão permitidas na lei, não é tudo, tá? Tem umas despesas ali expressas que buscam delimitar o spread, né? Que é a diferença entre o custo de captação e a remuneração dos juros cobrados nos empréstimos. Ele procura capturar esse spread e aplica a alíquota de 5,8%. E quem compra serviço bancário, por exemplo, empresas que usam serviços financeiros, não vão ter de crédito nem de 5,8%, muito menos de 12%. Então, é como se o banco ficasse no meio da cadeia recomeçando toda a tributação. E isso é bom? Não é bom. Acontece aquilo que eu te disse já no começo. Mas é o que a gente achou, sinceramente, o que há de mais em termos de carga tributária para os bancos, o que não existe em nenhum lugar do mundo. Só a gente fez isso por aqui.
Coitado dos bancos. Deixa eu te perguntar mais uma coisa para a gente finalizar. Templos religiosos. É uma polêmica, muita gente acha que tem que cobrar, a proposta não quer, a proposta do governo não prevê tributação. Por quê? Porque a base de sustentação do governo é a bancada evangélica. Não, não é não. Olha só, o PIS/COFINS era um tributo que incidia sobre a receita total. E aí era uma confusão, incidia ou não incidia sobre o dízimo, incidia ou não incidia sobre as doações. A gente transformou o PIS/COFINS num tributo sobre receita bruta, que é só a venda de bens e serviços. A igreja não vende bens e serviços. Então, assim como o sindicato, Só de bens só assim terreno no como os céu. partidos políticos. Então, isso, exatamente. Aí eu poderia até. Então, mas veja, até usando o seu exemplo, existe uma ressalva na lei de que quando eu exerço, não que seja o caso, mas quando eu exerço atividade econômica e eu passo a concorrer com o setor privado, eu tenho que rever esse não pagamento. Porque a ideia deles não pagarem é porque eles não são contribuintes. É uma espécie de elucidação na lei, tá? Eles já não pagariam de nenhum jeito. A igreja não cobra pelo serviço prestado e nem vende produto, né? Então, não tem sobre o que cobrar. E acabou a discussão sobre o dízimo. Ninguém vai cobrar sobre o dízimo porque não é uma relação de serviço. Pelo menos não característico desse tipo de atividade mercantil. Agora, quando a gente falar de uma grande atividade mercantil inserida nesse contexto, aí a gente tem um espaço para olhar, lá na legislação tem um parágrafo dizendo que você tem que olhar se isso está ferindo a concorrência, se isso é uma atividade econômica que está fora do propósito. Tá. Para Tá encerrar, bom? um dos próximos passos que vocês estão prevendo aí é acabar com o desconto, né, do imposto de renda aí, aquele desconto que o pessoal faz, pessoa física ali, de gastos educacionais, de saúde, né? Aquela tem muita gente até que inventa gasto, mas no geral muita gente se utiliza, obviamente, disso para pagar menos imposto, até para ter, né, o retorno do imposto já pago, né, pessoal, e que no final das contas o fim disso vai fazer com que as pessoas paguem mais, né, paguem mais imposto. No final no fim do dia a fatura vai ficar mais pesada para o cidadão comum, aí o pessoal dessa classe média que paga, que tem o seu emprego, paga as contas todas em dias, faz o imposto de renda direitinho e tal, e quando vai, né, põe o filho na escola particular, paga plano de saúde, tem um carro financiado, tem uma casa financiada, e agora não vai ter mais o desconto no imposto de renda dessas atividades educacionais de saúde. Na verdade, isso não está necessariamente nos planos de governo. Assim como a gente fez com o PIS/COFINS, a gente está revisando todas as exceções do imposto de renda, mas Certo. não está decidido que vai ser revogado uma coisa ou outra. A única coisa, do ponto de vista técnico, que é importante ressaltar é o seguinte: a gente já tem uma faixa de isenção de quase R$ 2.000 no imposto de renda, que é aplicável para todo mundo, inclusive para nós que somos classe mais alta. Isso significa R$ 2.000 por mês, que seria, digamos assim, o mínimo substancial, sem o qual eu não conseguiria viver. E claro que isso não olha para a gente, olha para a média do Brasil, né, que até é inferior, se bem que de rendimentos de salário, né, de rendimentos, não renda per capita, né, mas rendimento de trabalho, está um pouco até acima de 2.000, mas não muito. Então, quando eu olho para a tabela do imposto de renda, ela já contém, digamos assim, essa salvaguarda que seria o mínimo necessário para uma pessoa média no Brasil viver. Agora, isso não necessariamente significa que está se pagando pouco imposto, então, portanto, tem que tirar as deduções. Não, eu posso manter as duas coisas, é uma questão de política fiscal. Agora, a gente sabe que as deduções acabam beneficiando, claro, quem está acima de R$ 2.000, né? Porque quem paga imposto lá e, portanto, num país pobre como o Brasil, são pessoas que têm mais poder aquisitivo. Mas isso é discussão técnica que não necessariamente vai ser feita dessa forma e só dessa forma, até porque a gente pode mexer em dedução e reduzir a alíquota. Você pode mexer em dedução e aumentar a faixa de isenção. O efeito é o mesmo. Isso ainda está Então, em estudo.
As opções já estão colocadas, mas ainda precisa ser definido, digamos assim, pelo Ministério e pela timing político. Existe a possibilidade de desoneração da folha, que o pessoal está cobrando muito? Também já tem todas as hipóteses sobre a mesa do Ministério, mas aí é uma decisão do ministro que ele vai encaminhar e quando. Tá. E a CPMF? É a mesma coisa, né? Porque como o tributo tem sido requerido o setor de serviços como um tributo que vai desonerar a folha, na verdade, ele está nessa discussão da desoneração da folha, né? E aí vai ser uma decisão do ministro propor um tributo sobre pagamentos ou então usar outras fontes para desonerar parcialmente, já que a folha é muito alta, 350 bilhões, né, de arrecadação sobre folha. Bom, É difícil, falta muito dinheiro para desonerar a folha. espero que essas medidas venham acompanhadas também de medidas de enxugamento da máquina, porque a gente não está vendo acontecer privatizações, está tudo parado, né? Então, Sem dúvida. de qualquer forma, eu agradeço muito aí, Vanessa Arrau Canado, assessor especial do ministro Paulo Guedes. Estamos aqui à disposição e boa sorte aí nas próximas negociações. Eu também estou à disposição. Muito obrigada. Boa tarde. Até logo.